Mas falando sobre a minha formação, eu comecei a graduação em Ciências Sociais na FGV em 2019 e finalizei em 2022. A escolha, ela se deu de uma forma até engraçada, porque não foi bem uma escolha, foi a partir de um convite. Eu morava em Uberlândia, usando meu sotaque Uberlândia, em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. E um dia na escola, estava lá no terceiro ano, eu já estava em mente em fazer psicologia na Federal de Uberlândia, na UFO, até que um dia um professor de história, o professor Isaldir, me chamou para conversar e perguntou se eu tinha vontade de morar no Rio de Janeiro. E a princípio essa pergunta para mim chegou como, gostaria de morar, mas como? E perguntei para ele o porquê da pergunta. Ele me explicou que ele tinha recebido um convite para convidar alguém para fazer o vestibular da FGV, que esse convite surgiu a partir do CDMC, um projeto que existe dentro da FGV, que convida alunos, principalmente medalhistas da OBMEP. No meu caso, eu não sou medalhista da OBMEP, mas eu estava ali participando de algumas Olimpíadas, principalmente a de História e a Olimpíada Mineira de Matemática. E eu recebi esse convite, então, a princípio falei, quero, gostaria muito de participar. Então, o CDMC entrou em contato comigo, participei de todo o processo seletivo e acabei sendo aprovado no curso de Ciências Sociais, que teve ali o processo de ver entre os cursos que existe na FGV, qual mais me interessa e qual se aproxima mais do que eu queria pesquisar e do que eu queria estudar também. Como eu já tinha um interesse pelas humanas, a psicologia ali, eu vi ciências sociais como uma possibilidade mais próxima. E eu confesso que eu entrei no curso sem saber muito bem o que era, mas ao decorrer eu fui cada vez me apaixonando e me aproximando mais das disciplinas, principalmente de antropologia, que hoje em dia eu faço mestrado em antropologia social no Museu Nacional. Acho que esses 4 anos foram 4 anos bem ricos e é impossível não falar sobre o Covid-19. Eu estou ali bem exatamente no meio da minha formação. Então, em 2019, eu fiz esse primeiro ano presencial, completamente presencial, sem ter em vista do que ia acontecer em seguida. E foi uma formação muito rica e eu diria que também foi de muitas mudanças para mim. Primeiro, essa mudança de estado e de cidade que por si só já causou muitas modificações em mim, mas também pensar essa formação como uma mudança muito pessoal, e é até engraçado muito conversar com alguns professores hoje em dia, e eles destacarem a diferença do René, que entrou lá em 2019, e o René, que terminou em 2022. Se perguntar para qualquer um dos professores que me deram aula no primeiro e no segundo período, vão falar que eu sou completamente outra pessoa. Eu era completamente tímido, e eu acho que a dinâmica que o próprio curso vai incentivando a gente a entrar fez com que eu fosse perdendo aos poucos essa timidez. Então, ali no meu primeiro e no segundo período, ainda em 2019, eu fui começando a perder essa timidez, começando a falar um pouco mais em sala de aula, participar dos debates, até que veio essa pandemia, e eu confesso que ali em 2020, quando veio a pandemia, eu fiquei muito receoso, porque seria aprender a lidar e socializar de uma outra forma, que eu acho que o CPDOC, assim como a FGV como um todo, conseguiu lidar muito bem com... A gente ficou parado, se não me engano, 2 ou 3 semanas ali no início de 2020, até o período de adaptação para essas aulas online que a gente passaria a ter. E, e ali, durante esse período, uma preocupação muito forte que eu percebi dos professores era dessa socialização, como que a gente ia se integrar e não perder o foco e também não desanimar de continuar estudando nesse período que era tão difícil e conturbado. E eu percebi que há algumas dinâmicas que os professores foram colocando, trabalhos em grupos. Durante a pandemia intensificou muito a monitoria, e aí eu posso destacar que essa monitoria foi algo muito importante para mim, e também muito principal, até mesmo na minha socialização e perder um pouco da timidez. Porque a partir da monitoria eu estava em um papel de certa obrigação de falar mais. Então, ali, além de falar mais, ajudando as outras pessoas que estavam fazendo essa monitoria, me possibilitou ter uma comunicação até mesmo com outros períodos, além do meu. Então, de alguma forma, eu consegui circular. E durante a pandemia, o que parecia ser um pouco muito isolado, pelo menos com essa experiência que eu tive com o CPDOC, eu passei a ter mais contato, a partir de uma outra dinâmica de contato com as pessoas.
E, obviamente, sem perder todo o rigor, sem perder toda, toda essa característica muito próxima que acaba tendo no CPDOC. E aí, 2022, acaba voltando esse presencial, já no meu penúltimo e último período, com poucas disciplinas para fazer, mas retomando esse contato com as pessoas, que foi muito importante, até mesmo para tirar só do virtual todas aquelas pessoas que a gente tinha conhecido ali, e como que foi importante também para, em alguma medida, colocar em prática as voltas aos campos presenciais, que era uma prática dentro, principalmente da antropologia, que é muito importante para a gente não ficar só debatendo os textos e conseguir ter esse contato mesmo. Então, acho que durante a minha formação, esses 4 anos, o que eu destaco seria esse contato que eu passei a ter de diferentes formas com diferentes períodos além do meu. Também destaco essa importância da atenção que os professores deram para essa formação, mesmo durante a pandemia, esse contato próximo, a disponibilidade mesmo para a gente conseguir conversar e falar sobre todos os problemas, todas as coisas que a gente estava enfrentando. Inclusive, algo muito interessante que aconteceu durante a pandemia, eh, foram os professores, repensar a forma de receber os trabalhos finais das disciplinas, e eu acho que isso foi um marco muito importante na minha vida, porque é a partir disso que eu vi a possibilidade de pegar a bibliografia que a gente estava tendo nas disciplinas e produzir conteúdos diversos, além de algo escrito, além de uma prova escrita, de um trabalho ou uma reflexão escrita. Então, a partir disso, cheguei a produzir alguns podcasts, cheguei a produzir alguns documentários, isso tudo dentro dos contextos das disciplinas. E essa produção que me fez ter um interesse pelo audiovisual, que posteriormente eu passei a fazer o estágio no NAD e no PHO da FGV, que hoje em dia, quando eu Só terminei, explica o que que é a sigla para. desculpa, o NAD é o Núcleo de Audiovisual e Documentário, e o PH é o Programa de História Oral dentro da FGV, que a gente está aí lidando com as entrevistas, com os documentários, todo esse material mais audiovisual mesmo, principalmente lidando com a parte da documentação. Então, essa característica durante a pandemia, acredito, foi um marco muito grande para toda essa reviravolta que aconteceu na minha vida e me levou onde eu estou hoje trabalhando no CPDOC. Eu acredito que a formação em ciências sociais no CPDOC foi muito rica para mim, principalmente quando faço essa comparação entre para transitar por outros lugares, outros cursos de ciências sociais e perceber essa característica muito muito de atualização que existe dentro do CPDOC. Então, os professores estão muito atentos ao que está sendo debatido, em outros locais, mas também estão muito atentos a novas ferramentas de pesquisas que estão sendo utilizadas e levando isso para as aulas. Que eu percebo que essa característica de inovação também incentivou em mim essa vontade de estar sempre inovando e pesquisando mais. Mas, para além dessa característica de inovação e dos professores, eu destaco muito essa formação que acaba acontecendo entre os alunos, que dentro da FGV, vou chamar de dois núcleos, acabaram sendo muito importantes para mim, que é o Coletivo Ovelha Negra, e desde o meu primeiro ano na FGV, a gente acabou reativando o coletivo, e foi uma experiência muito bacana, porque a gente conseguia trocar sobre as nossas experiências dentro desse ambiente, a gente conseguia se ajudar ali, alguma dificuldade que a gente estava passando, a gente conseguia ter um contato muito próximo, e foi um local de formação, porque além disso tudo a gente conseguiu mobilizar alguns eventos, trazer pessoas que a gente admirava, fora da FGV, ou até mesmo alguns professores da própria FGV de outros cursos, que a gente conseguia ter esse acesso para a gente debater e ser esse local de formação. E o próprio coletivo era formado majoritariamente por pessoas do CPDOC, hoje em dia. O coletivo surgiu por alunos do CPDOC, mas hoje em dia já está muito mais difuso as participações. Então, eu diria que esse primeiro núcleo ali, que foi formado do CPDOC, muito instigado também pelas mobilizações que a gente estava tendo ali, pelos debates que a gente tinha dentro do próprio curso, e a gente quis levar esses debates também para o coletivo e abranger o que estava sendo debatido entre a gente. E o outro núcleo que eu vou dizer formativo, que foi muito importante, foi um próprio núcleo de amizade, que surgiu dentro da minha turma, principalmente, e são amizades que eu acabo levando para
até hoje, no caso. E a gente acabava também, principalmente no período de pandemia, a gente se ajudava muito. Então, às vezes, a gente lia algum texto, se a gente tivesse alguma dificuldade, a gente conseguia fazer alguma ligação ali, debater o texto, a gente conseguia levar aqueles debates que a gente estava tendo dentro da disciplina para os outros lugares. E, obviamente, tudo isso formou e fez com que o CPDOC, por ser uma turma pequena, fez com que a gente se tornasse mais próximos e que possibilitasse isso. Eu acho que eu acabo tendo uma posição muito privilegiada dentro da FGV, porque eu comecei ali na graduação, juntei com o estágio, acabei sendo contratado para trabalhar também, então virei um funcionário. E além de ser um funcionário no Núcleo de Audiovisual e Documentário e no programa de História Oral, eu acabo continuando tendo esse vínculo, frequentando esse ambiente e, em alguma medida, tendo contato com as turmas que já se formaram, pela relação que a gente já criou antes, mas acabo tendo contato com essas novas turmas que estão vindo por ainda estar nesse ambiente. Mas uma característica, e por estar nesse ambiente, pensando também que eu saí da graduação, mas eu ainda continuo na graduação com outro papel. Agora, no segundo semestre, eu também já fui aluno, mas agora eu entro também como professor de uma disciplina. Então eu acabo tendo esse local de realmente muito privilégio de continuar tendo esse contato. Mas pensando nessas outras relações que vão surgindo, para além da minha participação no CPDOC, eu acho que o Alumni pode contribuir para fazer com que, de fato, as pessoas que saíram e não têm essa possibilidade de ter esse contato tão frequente como eu tenho, consiga se inteirar um pouco mais do que está acontecendo dentro da FGV e, além de se inteirar do que está acontecendo, conseguir participar de eventos e até contribuir com eventos que têm acontecido, que eu vejo que uma característica também do CPDOC é de valorizar muito quem já esteve lá. Então, em muitos eventos, principalmente durante a graduação, a gente tinha contato com pessoas que já passaram pela formação e iam lá dar dicas de como seguir, caminhos possíveis para que a gente possa que a gente possa seguir mesmo dentro das ciências sociais, que acaba sendo um campo bem difícil, pensando em oportunidades de trabalho, pensando em inserção mesmo nesse mercado de trabalho, tanto no mundo acadêmico como nas empresas. E ter esse contato com outros alunos foi muito importante também para muitas pessoas da minha turma conseguir visualizar outras possibilidades de atuação dentro da área. E o Alumni, eu acredito que ele pode ser justamente essa ponte de networking, principalmente, de conseguir levar pessoas que já se formaram para essas empresas que essas pessoas estão atuando, mas também essa continuidade de visualizar outras possibilidades para além do campo acadêmico, que é muito visualizado como uma trajetória, em alguma medida, natural para quem está fazendo ciências sociais. Uhum.